A paz do Senhor, meus irmãos, uma maravilha podermos voltar aqui para a lição de número 10. Desta feita, vamos estudar sobre a segunda ordenança da igreja, a ceia do Senhor. E a questão é a seguinte: qualquer pessoa, ainda que não seja batizado, não seja membro da igreja, pode participar da ceia do Senhor? Alguém que vive no pecado pode participar da ceia do Senhor? Veja que nós vamos discutir nessa aula temas que são relevantes e importantes para o dia a dia das nossas vidas espirituais, da nossa vida espiritual, particularmente de cada um. Com certeza será uma bênção. Aqui nos estúdios do CETAD, estou junto com o pastor Adolvilson Alves de Andrade. Pai, Senhor, pastor. Pastor Hércules, aos nossos queridos irmãos, que estão nos acompanhando diuturnamente, através do YouTube, através do Facebook. Deus abençoe. Hoje é uma lição como a passada e as outras também, de suma importância para a igreja hoje. E vamos continuar crescendo, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, lição de número 10, a ceia do Senhor. A segunda ordenança da igreja é o assunto, é o tema que nós estaremos meditando nesta nossa pré-aula, da lição de número 10. Vamos lá para o texto áureo da nossa lição, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, e diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Esse é o texto áureo. Agora, a verdade prática da lição diz o seguinte: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Essa a verdade prática da nossa lição de número 10. Vamos então, meus irmãos, tome aí a sua lição, a sua revista, já nos antecipando aqui, a CPAD já está disponibilizando as lições do próximo trimestre. Então, a nossa palavra aqui para os irmãos é que os irmãos se organizem com as suas igrejas para solicitar, se antecipar também no pedido das lições, a fim de que não haja atraso, a fim de que não haja nenhum problema, para podermos aproveitar 100% de todo o conteúdo da lição do próximo trimestre. Vamos lá então, na sua Bíblia ou na sua lição, a leitura bíblica em classe está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versículos de 17 ao 34. Pastor Adolvilson. Muito bem, 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor? Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia? E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer,
esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-los-ei quando for ter convosco. Muito bem, esta leitura bíblica em classe, um texto um tanto extenso, porém é importante de lermos, porque normalmente quando celebramos a ceia do Senhor, nós fazemos essa leitura a partir do versículo 23. Porém, o que está do versículo 17 ao 22 também tem a sua relevância no contexto da ceia do Senhor. Esta lição, meus irmãos, tem o seu conteúdo distribuído em 3 tópicos. No primeiro dele, o objetivo é apresentar a natureza da ceia do Senhor, conforme a tradição cristã. No segundo tópico, o objetivo é mostrar o propósito da ceia do Senhor. Já o terceiro tópico da lição tem como objetivo refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. É o que nós estaremos estudando nesta lição de número 10. E você fica ligadinho aí, porque será bastante elucidativa essa nossa aula de hoje. Os hinos sugeridos, 199, 233 e o 482, são sugestões de hinos para o devocional do nosso culto, dominical. A palavra-chave, com a definição, o pastor Adovilson trouxe aqui, comunhão. Vamos lá? Muito bem, comunhão. Comunhão significa harmonia no modo de sentir, de pensar e de agir. O que significa comunhão na Bíblia? Comunhão significa ter união, paz e partilha com alguém. Quando 2 ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia, estão em comunhão. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão com Ele e uns com os outros. Comunhão é ter coisas em comum, significa partilhar experiências e viver em união. Isto é comunhão. Muito bem, definida a palavra-chave da nossa lição, que gira em torno da nossa ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como alguém entende. Vamos então para a introdução da nossa lição. Veja que na lição passada, a lição 9, nós estudamos a respeito do batismo em águas. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também foi uma ordenança dada por Jesus para a sua igreja. Cada uma dessas 2 ordenanças tem a sua relevância e também o seu significado para o povo de Deus. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas, mais importantes, não é? Porque é exatamente na ceia que a igreja se reúne para 3 aspectos principais. Não é? Quando nós estamos reunidos em torno da mesa da ceia do Senhor, são 3 as perspectivas que a gente pode destacar. A primeira delas é um olhar para o passado, para trás, quando nós podemos contemplar Cristo entregando a sua vida em sacrifício na cruz. A segunda perspectiva que nós temos, quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, é um olhar para o tempo presente, quando a gente consegue ver ali a real condição diante de Deus, não é? A nossa própria real condição diante de Deus e também a maneira como fomos alcançados pela graça de Deus, porque nós não teríamos condições de estarmos reunidos para a ceia se não fosse a graça do Senhor. E a terceira perspectiva, encerrando aqui essa introdução, é exatamente um olhar para o futuro, quando nós conseguimos observar aquela expectativa que é, na verdade, a esperança que temos da segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Nesse sentido, então, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Veja só. Isto como com alegria. Imprescindível, né? Esse conteúdo de lição que nós estaremos estudando aqui, porque vai esclarecer alguns pontos a respeito do assunto. Tópico primeiro da lição, a natureza da ceia do Senhor, conforme a tradição cristã. E aí nós vamos verificar
três aspectos que são destacados. Tanto a questão da tradição romana, quanto a tradição protestante e ainda a visão pentecostal. Vamos lá então, pastor Adovilson, a tradição romana. O tópico 1 e o subponto 1, veja bem, o romanismo, a teologia da Igreja Católica, compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, lá em Lucas 22:19. Este cálice é meu sangue, Lucas 22:20. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Este ensino é conhecido como transubstanciação. O professor deve pesquisar sobre esta palavra com relação à Eucaristia da Igreja Católica. E eu trouxe aqui o significado de transubstanciação. A Eucaristia é uma celebração da Igreja Católica para lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e também chamada de comunhão. Eucaristia significa reconhecimento, ação de graças em grego. Agora, essa palavra transubstanciação significa uma alteração da substância. Segundo a teologia católica, essa alteração refere-se exatamente aos elementos da ceia, isto é, o pão e o vinho. Então, a doutrina da transubstanciação diz que, por ocasião, quando o sacerdote ali da Igreja Católica, ele consagra o pão e o vinho, ocorre uma mudança. Veja bem o que eles ensinam sobre isso, uma mudança nas substâncias desses elementos. A substância do pão muda para a substância da carne de Cristo. Literalmente, se transforma em carne o pão. E a substância do vinho muda para a substância do seu sangue. E sabe o que eles querem dizer com isto? De acordo com a doutrina da transubstanciação, queridos, ao comer do pão, o fiel está comendo literalmente o corpo de Cristo. Apesar de em forma estar mastigando o pão, em essência ele está mastigando os músculos e os nervos e a pele e os ossos do Senhor. Ou seja, essa literalidade, essa transformação. E mesmo ocorre com o vinho, que se transforma literalmente no sangue de Jesus. Então, este é um assunto que nós negamos. Aliás, Martinho Lutero também entrou, houve uma mudança que nós vamos ver mais posteriormente com relação a essa questão. Mas o fato é que eles ensinam, na hora que o sacerdote consagra, a essa transformação. O pão se transforma realmente em carne, a substância, e o vinho, substância, é transformada também no sangue. E ainda continuando, o primeiro, de natureza lógica, veja bem que tem já uma explicação. Pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos na ceia, porque ele estava ali na hora, já que fisicamente ele se encontrara lá. Ou seja, como transformar, sendo que ele estava ali presente neste momento ainda. E por outro lado, entender essas palavras de forma literal, ou seja, realmente houve essa transformação, e não como metáfora, que cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Então temos essas colocações, essa literalidade. Nós, como crentes em Cristo e através da Bíblia, rejeitamos essa questão da transubstanciação. Muito bem, está muito claro esse aspecto, segundo a teologia católica apostólica romana, que nós, como evangélicos, não aceitamos. Não é? E aí tem a questão da tradição protestante. A tradição luterana diverge da tradição católica quando nega, nesse aspecto, né? Quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, tem um problema, não é? Porque afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Então ele não se transforma, mas está presente, ele se une, não é, ao pão
e ao vinho, o que também não acontece. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Consubstanciação é a união que há entre o pão e o corpo de Jesus, entre o cálice de suco de uva, de produto da vide, com o sangue de Jesus. Esta união, segundo a ideia de Lutero, essa ideia também não existe isso, né? Não acontece isso. Até porque vamos trabalhar partindo da ideia de que Jesus estava à mesa quando ele celebrou a ceia primeiro e ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. O pão que estava na mão dele. O pão que estava na mão dele, obviamente, não era o corpo, porque ele estava ali. Pressupõe já uma simbologia. Já não tem condições de ser nem a transubstanciação e muito menos a consubstanciação. Como se vê nesta ideia de Lutero, ele não conseguiu se desligar, se desvencilhar de forma completa da tradição católica, porque ele era um monge, um padre romano, né? Quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Então, não foi em tudo que ele acertou, né? Em algum aspecto ele também falhou, porque ele trouxe consigo também aquela ideia do romanismo, da Igreja Católica Romana, que também está errado. Então, tanto transubstanciação como consubstanciação, partindo da ideia de que consubstanciação é essa união que sugere que existe, mas que na verdade não ocorre, não é? São ideias erradas, são ideias falhas. Mas nós vamos então para o pensamento que nós, como Igreja Evangélica Pentecostal, e não só Assembleia de Deus, mas uma boa parte das igrejas evangélicas também comungam deste mesmo pensamento, que é a que nós vamos então apresentar aqui para os irmãos. A posição pentecostal. Muito bem. Tópico 1, subponto 3, diz assim: a tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem, não há transformação literal, fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho são símbolos, representação, né? Simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Há muitos anos atrás, pastor, é bom nós comentarmos, um presbítero foi orar, e o nosso pastor, eu vi que ele ficou meio, preocupado. Ele foi orar: Senhor, transforma este pão no seu corpo e transforma o suco de uva no seu sangue. Ou seja, uma oração equivocada, não é mesmo? Então, o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, tá certo? E eu apelo para os professores procurarem a declaração, o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 13 e na página 74, sobre a ceia do Senhor. Diz lá: cremos, professamos e ensinamos que a ceia do Senhor é um rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa, na companhia de seus discípulos. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dado graças, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Desde então, a igreja vem celebrando este memorial. Preste atenção nisto, né? A igreja vem celebrando este memorial e proclamando a nova aliança. E esse novo concerto é o cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento. Então, leia lá. Vou repetir aqui para os irmãos: Declaração de Fé da Igreja Assembleia de Deus, capítulo 13, página 74. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente, claro, nos símbolos da ceia. Lá em Mateus 18, 20, os irmãos têm esse texto aí. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor, ou seja, voltar à mente tudo que foi feito por nós. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Aí vem o fato, né, pastor, senhores, aquele que está em comunhão com a igreja. Quando eu levo ceia para as pessoas em casa, eu digo assim: através desse ato, Senhor,
o nosso irmão está afirmando que está em comunhão contigo e comunhão com a sua igreja, passou pelas águas do batismo, enfim, nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, é um momento que deve ser levado em consideração, é muito sério, com muita reverência, enfim. Eu participei uma feita de uma reunião onde se tomou uma decisão a respeito dessa questão, porque uma família que era bem posicionada dentro da igreja, financeiramente, socialmente e tal, tinha lá alguém da família que estava à beira da morte, mas não era crente, né? E os demais da família ali eram crentes, estavam na igreja e queriam que o pastor fosse dar a ceia para esse ente que estava lá à beira da morte. Porque na tradição católica, apostólica romana, há esta concepção que se for lá na hora que o indivíduo está morrendo e ministrar para ele a ceia, a Eucaristia, ele vai para o céu. E na verdade, ir para o céu, salvação, tem a ver com a renúncia do pecado e a aceitação do sacrifício de Jesus. Se não for pelo sacrifício de Jesus, pelo reconhecimento de Jesus como sacrifício único e suficiente, por isso o texto de Romanos 10, 9 diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a condição da salvação. A Eucaristia, a comunhão, a Santa Ceia, não é sinal de que o indivíduo que está no pecado, vivendo no pecado, vai ter salvação. Tanto é que, inclusive, no curso para a formação de obreiro, quando ensinamos os nossos irmãos e irmãs a respeito desse assunto, que é a ceia do Senhor, nós deixamos muito claro que a ceia deve ser proclamada, que é para as pessoas que estão em comunhão com Jesus, com o corpo de Cristo, que é a igreja. Aleluia. Se não está em comunhão com a igreja, se não tem comunhão com o corpo de Cristo, não tem por que participar. E nós vamos chegar no aspecto, porque aí é uma condição de estar indigno em relação à participação deste ato, que é um memorial, é simbólico, mas nós não podemos deixar aqui muito claro também aos irmãos que Jesus se faz presente nesse ato, né? Espiritualmente, né? Porque ninguém vê ele, estamos ministrando a ceia, ninguém está vendo Jesus ali, fisicamente ele não está ali, mas espiritualmente ele está ali, e os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. A Bíblia diz que são como duas colunas de fogo, não é? E ele sabe exatamente porque a gente pode esconder as nossas misérias dos irmãos, dos líderes, dos pastores, mas de Deus não há como se ocultar dele, porque diz o salmista: para onde irei eu da tua presença? Em toda parte ali o Senhor está. Encerrando então este primeiro tópico da lição, a ceia do Senhor, ela é celebrada em nossa igreja sobre uma perspectiva, nossa igreja, falando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Movimento Pentecostal, é celebrado sobre a perspectiva de um memorial, em que Jesus está espiritualmente presente. O pão não é o corpo, o cálice que está ali não é o sangue, e também não existe a união por meio da consubstanciação, é símbolo. Nós vamos para um intervalo e você não pode perder, porque a aula promete, tem temas relevantes aqui no segundo ponto. Já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil,
com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Amados irmãos, qual o propósito da ceia do Senhor? É o tópico 2 da nossa lição e nós já vamos aqui com o pastor Adovilson falar sobre celebrar a expiação de Cristo. Muito bem, tópico 2, subponto 1, você que está com a sua lição. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito, tem uma razão de ser, claro, Deus não reúne seu povo em vão, desta celebração é anunciar a morte do Senhor, lá em 1 Coríntios 11 e 26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário, nos faz lembrar o sofrimento de Jesus na cruz por mim, pecador, por nós. Ele celebra a vitória de Cristo, não é? A ceia do Senhor, a vitória de Cristo, na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Lá em Hebreus 2 e 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E o versículo 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus morre, ressuscita, ou seja, nós também passaremos por este processo. A morte foi vencida na cruz do Calvário. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiças de Deus. Como é maravilhoso aceitar a Jesus pela fé e ser transformado, ser justificado e principalmente reconciliados com Deus através da cruz do Calvário. Portanto, na ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Portanto, pastor, se nós celebramos vitória, isso nos remete à festa, à alegria. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Lá em Apocalipse 12, 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, ceia do Senhor é momento de celebração. Celebração nos remete à alegria, à vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E louvamos a Deus por essa grande vitória, né? Porque é justamente por ela que nós temos vida. Glória a Deus. O segundo propósito que nós temos aqui, irmãos, com relação à ceia do Senhor, o primeiro é celebrar, não é? A expiação de Cristo. Mas o segundo é proclamar a segunda vinda. Quando você lê o texto da Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, você observa que a ceia também aponta para esse futuro, não é? O futuro, a segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, para buscar os que são seus. A ceia do Senhor, nesse sentido, proclama a segunda vinda de Jesus. Quando nós lemos o texto, eu vou abrir aqui, ó, Coríntios capítulo 11, versículo de número 26, diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, e todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, ele vem. É o que a Bíblia está dizendo. Ele vem. E enquanto ele não vem, você vai celebrar esse memorial para trazer isso vivo na sua consciência, de que ele virá. Ele viveu, ele veio, ele foi perseguido, foi morto, né? Foi crucificado, foi morto, porém ressuscitou. E ele disse que voltará. Como todas as outras verdades que ele falou,
nós estamos aguardando também nesta bem-aventurada esperança, o dia do aparecimento do Senhor, que virá para buscar os que são seus. Quanto esta bendita esperança, ou quando, esta bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar fixo, firme, no futuro, esperando e ansiando a sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui. Nós estamos aqui, de fato, apenas de passagem, mas haverá o dia que nos reuniremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para estarmos com Ele de eternidade a eternidade. Aleluia. Veja Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, os versículos 20 e 21 dizem exatamente assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade, conforme diz o texto, está onde? Nos céus. Então nós estamos aqui nessa condição de peregrinos, passageira, é um tempo apenas, mas já já estaremos com o Senhor, e aí é de eternidade a eternidade para a glória do seu nome. Pastor, o terceiro aspecto, nós já vimos então sobre o propósito da ceia do Senhor como celebrar a expiação de Cristo, também proclamar a sua segunda vinda, mas não menos importante e também de grande relevância, celebrar a comunhão cristã. Muito bem, vamos o terceiro ponto. Para o tópico 2, o subponto 3. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios 1,11 está destacado aí. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Croe de que há divisões entre vocês. E o versículo 12 eu também faço questão de ler. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outro grupo falava: eu sou de Cristo. Os famosos grupos que surgem dentro da igreja, contrariando a palavra-chave da lição, que é justamente a comunhão. Então este assunto aí, a ceia, era para celebrar a comunhão, só que estava acontecendo esses erros dentro da comunidade. Os desvios, exatamente. Agora, veja bem, esse era um problema recorrente entre os cristãos. Estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. Lá em 1 Coríntios 11 e 17, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Que coisa, né? Que loucura, não né? estava produzindo nada de bom, e sim produzindo algo que não era para o crescimento das pessoas. Pastor, levando em consideração, antes de entrar neste assunto aqui, lembrando que esta ceia era realmente alimentos que eles traziam. Era uma festa. Era uma reunião para uma refeição. Era o amor, amor ágape. Parece que é uma questão assim, a festa ágape. Isso, obrigado. Então eles traziam alimento à vontade. E nós vamos entender esse contexto na época. Não é como hoje, que nós temos aí o pão e o suco. Então veja bem o que estava acontecendo. Então era recorrente essa desunião. O clima fraterno e de comunhão deixaram de existir. Como era lá em 2,42, eles, de Atos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e o partir do pão e as orações. Ou seja, se afastaram desse ensinamento da igreja primitiva. E lá em 1 João 1,7, se porém andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Estavam se afastando desta comunhão, tá? E o que estava acontecendo? Alguns não esperavam pelos outros para celebrarem
a ceia junto, lá em 11:22. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou seja, eles chegavam, não esperavam a reunião de todos, poderia haver ali uma divisão do que trouxeram, né? Uns traziam picanha, outros traziam lá uma carne É o que eu ia dizendo aqui, eu ia dizer aqui, né? outros traziam, né, uma carne meia Porque assim, fraquinha, né? assim como nas nossas igrejas hoje, tem as pessoas que têm uma condição social Melhor. tem mais dinheiro, compra algumas coisas e tal. Outros tinham menos condições e tinham aqueles que não tinham condição nenhuma. Mas aí qual era a ideia? É como a gente fala hoje aqui a gente fala assim, vamos juntar as panelas. Exato. Não é? Um faz o arroz, outro faz um feijão, outro faz uma coisa e tal, junta tudo. Tá tudo aqui na mesa, é de todo mundo vai comer do que está aqui. Aí o que acontecia, assim, uma família mais abastada trazia aquela leitoa assada, não, leitoa assada não vai ser, né? Meu Deus do céu, não podia. Mas traz aquela leitoa assada, aí senta lá num cantinho à parte e eles comem para os outros que não trouxeram leitoa, que trouxeram só um arroz, assim, só com aquele temperinho de alho, né? Aí fica para lá, ficava à parte, e esse tipo de coisa não era a perspectiva da celebração desta festa ágape, desta comunhão. E aí Paulo reprova eles, né, a igreja de Corinto, por esta atitude. Porque, na verdade, eles tinham que esperar, no sentido de todos reunirem, tudo que veio para comer está aqui, vamos tomar essa refeição junto e daí celebrar este memorial que Jesus mandou que celebrasse. Para corroborar com a palavra do pastor, vamos ler lá, 1 Coríntios 11:22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Eu admiro o apóstolo Paulo. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Foi o que foi dito aqui. Então estava acontecendo essa falta de comunhão, que é a palavra-chave da lição hoje, no momento de celebrar a ceia do Senhor. Então estava ocorrendo isso. Lembrando, pastor, que depois, portanto, nós temos aqui, lá em 1 Coríntios, na leitura bíblica em classe, lá no versículo 33, 11:33, está escrito assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Alguém usa esse texto, faz a leitura até o versículo 33, aí eles ficam com o pão, não é? E com o suco esperando. Usando esse texto, vamos tomar juntos, não é? Não é errado, porém no contexto aqui é aquilo que nós falamos, uns traziam de mais, outros traziam de menos, tá certo? Então quando alguém lê até o 33, eles usam para esperar. Nós costumamos pegar o contexto, juntando com o 34, esclarece isso. Porque se alguém tem fome, come em casa. Porque se você... a reunião da nossa ceia vai ser meio-dia. Amém, amém. Aí o camarada sai de casa, tem aquele que, porque estava arrumando alguma coisa ali, não comeu nada de manhã, não tomou aquilo que a gente chama de café, né? Não tomou o café, tal. Quando vai dando para 10 horas, 10:30, o cabra já está desesperado, não é? E tal. E aí já vai e come, e não espera pelos outros. E aí Paulo diz, se você tem fome, come em casa. Porque a hora que reunir para celebrar a ceia, tem que esperar. Não é uma condicionante aqui, é uma determinação, tem que esperar todos se reunirem para todos juntos participarmos deste momento. Era essa a perspectiva que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto e que a gente está aqui transmitindo para os irmãos. Com relação a isso que o pastor falou de segurar, eu já tive em várias igrejas que tem essa regra. Qual é o problema disso? O problema disso é às vezes está ali uma mãe, só para citar um exemplo, uma mãe que está ali, não é, com um filho de colo, e ela tem que tomar o pão, o cálice e ficar aguardando, com a criança no colo e tal. Temos também uma outra situação que tem que administrar, que são pessoas que estão com problemas neurológicos e que tremem, e que também terão dificuldade para ficar sustentando isso ali. E quando eu digo isso ali, não é um pejorativo, é no sentido de dizer ficar segurando o pão e ficar segurando o cálice sem derramar, sem derrubar, e de repente criar uma situação mais constrangedora ainda do que já é a própria situação em si. Então, por esse motivo, nós aqui em Apucarana não temos esse costume de aguardar segurando os elementos da ceia, porque já foi abençoado e já foi dado o comando pelo dirigente da celebração que os irmãos devem tomar e comer
Tomar não é no sentido de beber, é tomar no sentido de pegar e comer. Tomar e beber, é esse o sentido. Se já tem esse comando por parte da direção, então o indivíduo se serve do pão e já come. Se serve do cálice e já bebe. É assim que nós praticamos aqui, inclusive é assim que nós ensinamos também no nosso curso para a formação de obreiros. Pastor, então, resumindo, é bom que o obreiro leia do 1 Coríntios 11, do 23 ao 32, não ultrapassar a leitura. É o que nós recomendamos. Com certeza, e aí vai ficar muito bem esclarecido. Exato. Encerrando então o tópico 2 aqui, o propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, não é? A importância que há nesse gesto de Jesus, a lembrança da expiação de Cristo, mas também pela nossa comunhão com Ele, além também de atentarmos para a promessa da sua segunda vinda, do seu retorno para buscar a sua igreja. Encerramos com isso o tópico 2, mas já voltamos. E aí estaremos abordando o tópico 3 da lição, que fala sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. Já voltamos. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia, onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Retomando a nossa aula, o tópico 3, o modo de celebração da ceia do Senhor, é o tópico final da nossa pré-aula de hoje. O que significa participar indignamente, pastor Adalvilson? Vamos lá, tópico 3, o subponto 1, você que está com a sua lição. Veja bem, está escrito lá, concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente, 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí na lição nós temos aí a explicação desta palavra. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto que adjetivo indica o seu estado. Então nós estamos falando aqui sobre um advérbio. O que é? A maneira. Como que nós participamos de uma ceia do Senhor, não é? Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. De maneira desordenada, olha aí como que estava esta reunião. Desordenada, quando não esperavam uns pelos outros. De maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros. E de maneira irreverente, quando se embriagavam. Lá em 1 Coríntios 11, 18, eu até marquei aqui, 1 Coríntios 11, 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Porque o verso 21 diz assim, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. 22, será que vocês não têm casa para comer ou beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham
os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, nós já lemos esse texto anteriormente. Mas, pastor, uma colocação que eu quero fazer aqui. Mas o que eles estavam fazendo de errado? Eles estavam tentando celebrar a ceia de forma dividida e não em unidade. É a questão da comunhão. Da comunhão. Exato. Como um corpo, a igreja, né, a igreja é o corpo de Cristo, como devia ser. Os ricos desprezavam aqueles que nada tinham ou eram pobres, fazendo sua própria ceia, enquanto que os pobres ficavam chupando o dedo. Desprezados num canto e também fazendo a ceia do seu jeito. Ou seja, um grupo fazia uma ceia ali e outro grupo aqui, né? Agora, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então era uma reverência total, uma indisciplina total, era desordenado. E nós entendemos que servimos a um Deus tremendamente organizado em tudo que ele deixou para nós fazer. Tanto ele é organizado que ele olhou esse negócio e viu que era uma bagunça, aí ele usou Paulo, falou, Paulo, escreve um negocinho lá para essa gente. Corrigiu. E aí, o que Paulo escreveu, meus irmãos, que é esse texto que nós estamos aqui debruçados sobre ele, que é a nossa leitura bíblica em classe, é uma orientação que perdura até hoje. Esta orientação dada por Paulo à igreja de Corinto normatizou a maneira como se deve organizar a realização desta festa, que é, na verdade, não para escândalo, mas para memorial, para celebração. Nós já vimos isso aqui no tópico anterior. É para isso, não para desonra, nem para bagunça, nem para deixar alguém triste, porque diante desta mesa farta que deveria existir para todos participar, os pobres da igreja estavam vendo os outros se fartarem, se embriagarem. Na verdade, era um negócio escandaloso, pelo que Paulo escreve aqui, não é? Porque ele diz assim, olha, estão dizendo isso e eu creio. Ou seja, Paulo já conhecia a igreja, então ele sabia que exatamente todas aquelas coisas estavam evidentemente se passando ali, o que é uma vergonha. Pastor, só para encerrar, Paulo condena essa desunião, é esta a lição, tá? Não está na lição. Ele condena essa desunião. Uma ceia dividida dentro da igreja não era a Santa Ceia que Cristo instituiu, e por isso era pecado. Não tenha dúvida. Encerrando isso. O segundo subponto aqui diz de uma celebração reverente. Se em um lugar de um advérbio que indica o modo ou a maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica o estado, a qualidade ou a natureza da celebração, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Então alguém tem aquele pensamento assim, não, eu vou participar da ceia porque eu sou digno. Na verdade, ninguém é digno, mas porque estamos lavados pelo sangue de Jesus, pela sua graça que nos alcançou, então nós estamos em condições de participar da ceia. Essa é a verdade. Então, conforme nós já temos estudado aqui, não foi esse o caso. A verdade é que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas tão somente pela graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, o que nós merecíamos era a morte e a condenação, mas a graça de Deus, que é exatamente o favor que Deus nos concede quando nós não merecemos, não é? Exatamente podermos, inclusive, participar do memorial. Contudo, ninguém seja tentado, nenhuma pessoa pense consigo mesmo que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente no pecado. Quem está vivendo deliberadamente no pecado, peca consciente e continua e vai e participa da ceia do Senhor, está trazendo para si condenação. Não é porque está participando da ceia, nós já vimos isso no tópico primeiro, que porque participou da ceia vai ter comunhão com Jesus. De forma alguma, se participou da ceia em pecado, está trazendo para si condenação e juízo, e nós vamos chegar nesse ponto aqui também. Pastor, Pode ir lá. interessante.
Já pensou, nós estamos celebrando a ceia, e eu estou ali no momento da liturgia, os elementos estão sobre a mesa, e eu pego o microfone e digo assim: irmãos, quem pecou, não tome ceia. Pronto. Aí ninguém vai tomar ceia. Acabou-se. Porque todos nós somos pecadores. A questão que o pastor falou, e muito bem claro, aquele que é escravo do pecado, não tome ceia. Agora, se eu chegar e falar, ó, quem tem pecado não tome ceia, aí pode guardar todos os elementos, porque nós não iremos participar, Vamos porque ver se o nós mês que somos... vem a turma consegue, né? Exatamente. Eu já vi algumas pregações em algumas igrejas que realmente, vamos supor lá, tinha 100 cálices, depois de uma pregação, de 150 ficaram cheios. Fica para trás. Então veja bem que isso é consciência, isso deve ser pregado nas igrejas contra essa questão. A ceia do Senhor é um momento sério, é muito sério, onde nós fazemos examinar e, não é, ver como é que você está. Não é examinar a vida dos outros, não. É a nossa própria vida. Cada um examine a si como é próprio. que nós estamos diante de Deus. Se a simples maneira de celebrar a ceia de forma irreverente atrai juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Eu já mencionei aqui anteriormente que não tem como ocultar nada de Deus. O salmista chegou a essa conclusão, e também já mencionei isso, quando ele diz: Senhor, para onde irei eu da tua presença? E ele diz: porque se eu colocar minha cama, e ele diz de vários lugares, e por fim ele fala: até lá o Senhor está. Ou seja, Deus, ele é onipresente, ele está em toda parte, não tem como você ocultar nada dele. Pecado não confessado, meus irmãos, atrai juízo divino. É assim, pecou, confesse o seu pecado, busque reconciliação com Deus e também busque não pecar mais. Todas as vezes que Jesus teve uma audiência com alguém que estava na situação de pecado, ele sempre dispensava o tal, dizendo assim, ó, vá e não peques mais. Essa é a condição de Jesus para essa situação de pecado. O pecado cometido precisa ser confessado para que haja restauração, para que haja cura. O pecado confessado produz cura. Por outro lado, o próprio salmista diz: olha, Senhor, enquanto eu ocultei, escondi o meu pecado de ti, os meus ossos apodreceram, adoeceram. Essa é a circunstância que nós temos segundo a orientação bíblica. Pecado não confessado traz malefícios, traz juízo divino. Aspecto do subponto 3, pastor, da lição, o modo de celebração da ceia do Senhor fala de uma celebração festiva. Tópico 3 e o subponto 3. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia do Senhor é um momento de alegria. O pastor já fez uma menção aqui na introdução, e eu quero trazer aqui 3 propósitos da ceia do Senhor. Nós devemos, durante a ceia do Senhor, ter esta lição, por favor, não temos aí. Primeiro, nós devemos ter um olhar retrospectivo. O que é isto? Olhar retrospectivo nos leva de volta ao passado, não é? Passado este que nos remete para a cruz de Cristo, onde nós podemos refletir sobre o seu sacrifício expiatório e a sua morte vicária, ou morte substituta. E em segundo lugar, quando estamos participando da ceia, nós devemos ter um olhar introspectivo. O que é isso? A introspecção ocorre quando começamos a refletir e a olhar para dentro de nós mesmos e começarmos a nos examinar sobre as nossas atitudes e comportamento. O apóstolo Paulo, ao instruir a igreja sobre a celebração da ceia do Senhor, ele diz que devemos nos examinar e também julgar a nós mesmos. E durante a ceia tem um terceiro olhar, o olhar expectativo. O que é isto? O olhar expectativo nos deixa atentos e alertas quanto ao retorno de Jesus. O apóstolo Paulo nos orienta dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, nós entendemos que a ceia do Senhor tem também como propósito manter viva a esperança dos crentes e anunciar a volta de Jesus. Então é isto, irmãos.
três tipos de olhares, né? Olhar para o passado, para nós e para o futuro, conforme já foi comentado pelo pastor Hércules aqui no início desta aula. A ceia do Senhor celebra o Cristo que morreu, mas ressuscitou. Então não é um funeral, não é uma tristeza, não é um momento melancólico. Lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva, não é? Alegre, Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Então, participar da ceia do Senhor é um momento festivo, com certeza. Muito bem. Encerrando então aqui o tópico 3 da nossa lição, a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente, mas ao mesmo tempo festivo. É tempo de celebração. Quando nos reunimos para a ceia do Senhor, é para comemorar Aleluia. a ressurreição de Jesus Cristo, porque isso sim tem bastante relevância para as nossas vidas. Pastor Adolvilson, vamos então lá. aqui para a conclusão da nossa lição, a pré-aula de número 10, que nós desejamos em Deus que cada um dos irmãos que estão conosco até aqui possam ter, de alguma forma, sido edificados. E se isso aconteceu, aí o nosso pedido segundo é, nos ajude divulgando esta pré-aula, a fim de que outros irmãos, irmãs, professores, superintendentes de escola dominical, mesmo alunos, não é, da escola bíblica dominical, possam também conhecer este trabalho que estamos aqui semanalmente apresentando. Pastor Adolvilson, com a conclusão. Muito bem, concluindo, nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é sacramento, conforme nós estudamos, é uma ordenança, né? Que de forma mágica concede graça aos que dela participam. Nem tampouco uma vacina para dar comunhão àquele que não tem, não é mesmo? Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, com isso então nós concluímos a lição de número 10, chamando a sua atenção para a próxima lição de número 11, o culto da igreja cristã. Não perca. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, o seu ministério, e em tudo faça você próspero para a glória do nome do nosso Deus. Ore por nós, porque nós dependemos do Senhor e carecemos da intercessão da igreja. Pastor Adolvilson. Muito bem, pastor Hércules, sempre antes de iniciar a aula eu peço a Deus, nos ajude a ministrar este assunto de suma importância para a igreja. E agora nós agradecemos a Deus e entendemos que o Espírito Santo está nos guiando nestes assuntos que estamos ministrando. Continue orando por nós orando por vocês também. E a vitória, é claro, é da igreja, é nossa, pelo nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.